Olá, amados, tudo bem com você? Aqui é Gláudia Bernardi e hoje eu ajudo famílias a resgatar as suas 5 principais áreas, que é a financeira, a profissional, relacionamento entre casais, relacionamento entre pais e filhos, a saúde da família e a conexão com o Criador, ou seja, Deus dentro das famílias. E eu estou fazendo esse vídeo hoje porque eu quero te contar um pouquinho sobre como Deus tem trabalhado na minha vida, como Deus tem me direcionado, como Deus tem me conduzido durante todos esses anos. Talvez você não saiba, mas em 2009, eu recém tinha casado, final de 2008, em 2009 fazia 5 meses que eu tinha casado. E nós estávamos no 5º mês, quando de repente algo muito ruim aconteceu no nosso casamento. E a gente estava com decisão tomada, eu e meu marido, de nos separarmos. E então, foi neste momento, num momento difícil, muito difícil para mim, para ele, que Deus entrou na nossa vida e resgatou o nosso casamento. E nós estamos juntos até hoje. Faz 11 anos. E desde então, eu tenho trabalhado, eu tenho estado, e eu tenho sido conduzida cada dia mais, tenho sido comandada e deixado Ele no comando pelo Deus do impossível. Hoje eu tenho orgulho de falar mesmo que eu trabalho como Deus do impossível. Ele é o meu sócio. Porque, amados, Ele fez tantas coisas na minha vida e na vida das pessoas que andam comigo, dos meus alunos, os quais eu tenho ensinado para eles o caminho do andar com Deus, do se entregar a Deus, do faz de mim, eis-me aqui, Senhor, faz de mim um instrumento em vossas mãos, me use. É assim que eu tenho andado e é assim que eu tenho ensinado os meus alunos nos meus cursos e treinamentos presenciais a andar. E as maravilhas que acontecem na vida deles, eu digo assim que não teria outra pessoa que faria aquilo com tanta rapidez se não fosse esse Deus do impossível. E quando a gente está com essa conexão com o Criador, com esse Deus, quando a gente acredita de verdade, quando a gente não está mais no comando, quando nós entregamos para Ele a nossa vida, a nossa carne, porque nós somos espírito, quando nós entendemos isso, e quando nós entregamos a nossa vida para esse Deus e deixamos que Ele nos comande, que Ele nos direcione, nós nos sentimos mais em paz. Não existe mais pressa, não existe mais ansiedade, não existe mais eu tenho que fazer, não existe mais preocupação em excesso. Você tem, eu não vou dizer para você que de vez em quando, né, você não fica preocupado e meu Deus, mas quando você se volta para Deus, você percebe que é Ele que direciona e é Ele que está no comando. Eu digo assim que hoje eu vivo, né, tipo aqueles boneco inflável de posto, sabe? Que tá assim, que o vento, né, é que mexe os braços, tipo boneco marionete nas mãos de Deus. É assim que eu me sinto hoje. Porque tudo o que eu
penso em fazer, primeiro eu consulto ele. Porque eu estou na vida dele e ele está na minha. Ele é que conduz o leme. Eu não sou um barco à vela, à deriva. Eu sou totalmente guiada por ele. E eu já recebi tantas provas disso, de que Deus está no controle, porque talvez você não acredite. Mas quando você entra nesta intimidade, né, que eu chamo, essa é a quarta lei da inteligência espiritual, quando você entra nesta intimidade profunda com Deus, não é de vez em quando, é todos os dias. E não é 5 minutinhos, é meia hora, 1 hora. Quando você entra nessa intimidade diária com Deus, Deus fala com você. E talvez você não acredite, porque você nunca experienciou, você nunca experimentou isso. Mas eu vivo isso diariamente na minha vida. E os meus alunos mais próximos sabem disso, reconhecem isso, porque muitas vezes eu recebo uma palavra e eu profetizo na vida deles e a coisa acontece. Então, eu quero te citar só um dos exemplos de que Deus me mostra todas as vezes que é Ele que está no comando, que não sou eu, que é Ele que está no comando. E eu comecei esse vídeo aqui falando para você que hoje eu ajudo famílias a resgatar as 5 principais áreas, não é mesmo? Porque hoje, Gládia, porque já faz alguns meses, algum tempo atrás, Deus colocou no meu coração que eu tinha que trabalhar com famílias, que eu tinha que começar resgatando os casamentos, assim como o meu foi resgatado, porque foi Deus quem resgatou o meu casamento. Assim como o meu tinha sido resgatado, que eu tinha que ajudar as famílias, e Ele colocou um propósito no meu coração. E eu até fiz um vídeo gravando quando Deus me acordou 3 horas da manhã, me deu o propósito nas mãos, me deu o nome que eu iria chamar isso tudo. Ele me deu tudo, mas eu não tô aqui para falar deste evento. Eu tô aqui para contar algo muito grande também para você, para que você entenda que quando nós nos esvaziamos do nosso ego, do nosso superego, do nosso eu, e nós colocamos as coisas, tudo, a tua vida, a tua família, os teus negócios nas mãos de Deus, Ele é que conduz o teu barco, Ele é que conduz o teu leme. E os planos de Deus, eles nunca são frustrados. E Deus não é homem para mentir. Então, eu coloco hoje toda a minha vida, todo o meu negócio, os meus negócios, o meu financeiro, Deus é meu sócio. E eu trabalho com o Deus do impossível. Então eu quero te contar uma coisa. Eu estava esta semana preocupada, aflita. Eu tenho certeza que muitas vezes você também fica assim. E não é porque a gente está na presença de Deus todos os dias que às vezes a gente não se sente assim. Porque nós muitas vezes andamos pela carne, pela mente, em vez de andarmos pelo Espírito. Então, e nós nos apegamos às coisas da carne. E por isso que muitas vezes nós nos preocupamos e ficamos ansiosos pelo amanhã. Então, eu estava preocupada essa semana. E eu fui, como sempre eu faço, né? Orar a Deus. E eu oro de uma maneira em que eu coloco a minha boca no pó. Eu chamo de boca no pó, como eu faço. Que é colocar a minha testa no chão, de joelhos,
mas não de orar de joelhos, é de testa no chão mesmo, de boca no pó, boca no chão. E a Bíblia eu coloco na minha frente e eu oro com a testa no chão. Porque isso é um sinal de total reverência a Deus. E naquele momento em que eu me entrego, é a mesma coisa que eu estou dizendo para Deus: Deus, tu és tudo na minha vida e tu está em mim e eu estou em ti. Então, eu oro sempre com a boca no pó, eu não oro de joelho, não oro com as mãos levantadas, de pé. Eu oro com a boca no pó. E então, quando eu coloco minha boca no pó, hoje eu já sinto o Espírito de Deus, ele vem. Porque eu já começo a quebrantar, eu já começo a me arrepiar e eu sei que é o Espírito de Deus que vem. Porque ele já sabe que eu estou em conexão. Ele já sabe. E essa semana, então, como eu falei para você, eu estava aflita. Eu falei: Deus, eu preciso de uma resposta. E a minha pergunta para ele era, naquele momento: o que está faltando? O que está faltando eu fazer? O que está faltando? E então, o que eu sempre faço eu pego o meu celular, eu ligo uma música, é uma determinada música. Eu gosto daquela música, é sempre aquela música. Então, eu ligo aquela música. Quando essa música lá no YouTube, ela começa a chegar no finalzinho, que vem aquele risquinho com a bolinha vermelha, eu antes de chegar bem no final, eu já arrasto para trás de novo para escutar a mesma música, para que não venha um comercial e outra música, porque eu gosto de me conectar com aquela. Então eu fico voltando aquilo 5, 6 vezes até eu completar o meu processo. E aí, eu estava ali e eu fui, e a primeira vez, quando eu fui, chegou no finalzinho da música, quando eu fui arrastar a bolinha não ia, a bolinha não voltava, aí eu arrastei de novo e não ia, e não ia. E quando eu arrastei pela última vez, ele foi pro outro vídeo. E aí eu pensei: tá bom, Deus. Então tá, conduza você o repertório. Porque eu já consigo entender, às vezes, muitas vezes o agir de Deus. E eu ouço ele falar comigo. E hoje eu sei quando é ele ou quando é um pensamento meu. Hoje eu sei. Antes eu não sabia, mas hoje eu já sei. Porque tem como você identificar. Então, eu falei para ele: tá bom, Deus, então conduza você o meu repertório. Ok. E aí ele deixou essa música, aí ele entrou numa música muito linda, que se chama Eu Só Quero Te Adorar. Aí entrou nessa música, quando entrou nessa música, só me resta te adorar, te adorar. Quando entrou nessa música, eu falei: nossa, só me resta te adorar mesmo. É isso que eu tenho que fazer. E aí eu quebrantei, chorei. E a pergunta ainda continuava dentro de mim: Deus, o que está faltando eu fazer para aquela causa que eu tinha colocado para ele? E aí, ele, então, terminou essa música. Eu sempre faço meu ritual, eu oro, eu faço a pergunta, continuo, e aí entrou numa outra música. E quando entrou nessa outra música, e tudo o YouTube, Deus conduzindo. E aí quando entrou nessa outra música chamada Nada Além do Sangue. Aí entrou nessa música chamada Nada Além do Sangue. É uma música
do Fernandinho. E aí, eu quero colocar aqui pra você que você não vai acreditar no que aconteceu. Eu não vou colocar música pra você, não. Só vou colocar o pedacinho. Porque eu sempre faço uma pergunta pra Deus e peço pra Deus me responder a minha pergunta através da Bíblia, através da palavra. E eu abro, então, aleatoriamente, aonde ele me conduzir, porque não sou eu que abro a Bíblia, é ele. E olha só que coisa sobrenatural que aconteceu. E quando a gente olha essas coisas, só pode ser agir de Deus. Tamanha coincidência não existe. Só existe uma pessoa que pode fazer isso, e é ele. Olha só o que aconteceu. Estava lá rodando a música, nada além do sangue, e rodando a música e rodando a música. Quando foi no minuto, 5 minutos e 54, 5 minutos e 54 segundos, o cantor da música, ele para de cantar a música e ele fala uma frase. E eu vou colocar aqui a frase para você. Ele para de cantar a música e ele fala uma frase. Na mesma hora, eu faço a pergunta para Deus e na mesma hora eu abro a Bíblia. E eu dou de cara com Romanos 8:1. Romanos 8:1. E olha só, eu chego a me dar uma coisa no estômago quando eu conto isso, sabe? Sabe quando você chega a tremer a carne por dentro? Olha só o que ele fala. Não existe nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele fala isso. 5 minutos e 54 segundos ele fala bem isso. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nesse exato momento, antes disso, de ele falar isso, eu abro a Bíblia e quando eu começo a ler, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele fala lá no YouTube, na música, a mesma coisa que eu leio, fala junto comigo. Ele fala, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E na mesma hora eu leio a Bíblia e eu abro a Bíblia, eu leio junto com ele falando, eu leio exatamente a mesma coisa, porque é isso que está escrito em João 8:1. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Gente, eu não consegui continuar. Depois eu parei e li o restante, porque o capítulo ele é longuinho. Mas a hora eu falei o quê? Eu voltei a música, eu escutei de novo, ele falou a mesma coisa. Eu falei, porque eu pensei, meu Deus, será que ele falou isso mesmo? Como é que pode? A Bíblia tem 2.200 páginas. Eu vou abrir exatamente na página. Eu falei para Deus no começo, então tá, Deus, já que não me deixa eu voltar na mesma música, né? Já que eu não consigo, então conduza você o repertório, falei para Deus. E aí ele me leva até essa música, onde o cantor fala exatamente isso, na mesma hora que eu abro a Bíblia e leio exatamente a mesma coisa. Gente, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando eu abri a Bíblia, eu fui direto ali e comecei a ler.
E na mesma hora o cantor falou a mesma coisa. Gente, eu não acreditei. Aí eu parei, aí eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, o que tu quer me dizer com isso? Aí ele disse para mim, eu quero te dizer, filha, que eu estou no comando. Que eu estou no comando da tua vida. Não se preocupe, não tenha pressa. Ele disse, eu estou cuidando de todos os detalhes. Não importa o que você faça. Não importa o que você faça. Eu estou no comando. Eu sei a hora certa. Eu estou cuidando dos mínimos detalhes. Ele me disse, você não percebeu que eu mando até no teu celular? Gente, até no meu celular. Eu não conseguia virar, eu não conseguia voltar na mesma música, não dava, não ia. Eu faço isso sempre. E daí Deus me leva, faz eu abrir. Gente, é muita coincidência. Como que eu abro? Como que eu abro numa página onde nem marcada estava? Agora ela está marcada porque eu não desmarco mais. Agora eu botei aqui a fitinha porque eu não desmarco mais, porque Deus conversa comigo sempre. Eu tenho muitas revelações de mim, de outras pessoas. Ele me entrega as respostas que eu preciso. Ele fala comigo. Eu sei que é Ele. Ele me dá as respostas. Mas dessa vez, o que ele comandar o meu celular, ele fazia coisa tão perfeita. E ele quis dizer para mim assim, acalma o teu coração. Eu estou cuidando de todos os detalhes. Eu estou no comando. Eu estou no comando. Então, amados, acredite. Eu trabalho com esse Deus faz muito tempo. Eu já tive outras revelações. E todas elas foram infalíveis. Eu trabalho com o Deus do impossível. Eu ensino as pessoas a trabalhar com o Deus do impossível. Porque a hora que você tem Ele do teu lado, você tem tudo. Você tem tudo. Você tem tudo. Eu queria que você conhecesse esse Deus, assim como eu conheço. Eu queria que você tivesse essa intimidade com Ele, assim como eu tenho, para que a tua vida ela não fosse mais direcionada pela tua própria mente racional, para que a tua vida ela não estivesse mais na mão das outras pessoas que nem sabem do teu coração, mas que a tua vida estivesse nas mãos de Deus, assim como está a minha hoje e da minha família. Aqui em casa nós oramos todos, meu filho também ora, ele tem a Bíblia dele de criança, ele quer ler a Bíblia. Se a gente lê um pedaço, ele diz, agora deixa eu ler. Então, olha que lindo quando você já ensina a criança a crescer com essa intimidade com Deus. Me diga o que pode dar errado. E como diz Jesus, né? Não que nessa vida não tereis aflições, mas comigo você vencerá todas. E quantas pessoas estão afastadas de Deus e não conhecem esse Deus que eu conheço? Eu quero que você conheça esse Deus que eu conheço. Porque esse Deus que eu trabalho, porque esse Deus que eu tenho de sócio na minha família, nos meus negócios, na minha profissão, Ele é o Deus do impossível.
Não tem igual a Ele. Não tem igual a Ele. Ele cuida de você toda hora, todo minuto, todos os dias. Mas você precisa estar na vida dele para que ele esteja na sua. Você precisa entrar na intimidade com ele para que ele possa direcionar a sua vida. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio para andarmos ou não com ele. Você escolhe. Eu escolhi andar com esse Deus que me diz exatamente o que fazer. Porque se a cada coisa que eu vou fazer, eu vou lá e coloco a minha boca no pó e faço uma pergunta, abro a Bíblia, eu peço para Deus, Deus me responde através da palavra, ou através da boca de alguma pessoa, ou através de um sonho. Eu já tive vezes que Deus me acordou 3 horas da manhã e me disse, é isso. E era aquilo mesmo. Eu já tive vezes que Deus usou a boca do meu marido para me falar, não faça isso. Então, quando você anda com esse Deus, você comete menos erros. Tudo na tua vida vai bem, porque Deus é bom. Eu quero que você conheça esse Deus que eu conheço. Eu quero que você ande com esse Deus que eu ando. Eu quero que você se entregue a esse Deus que eu me entrego. Porque Ele vai fazer a diferença na sua vida. E por que eu digo que hoje eu ajudo famílias? Primeira coisa que eu ensino para as famílias, para as pessoas, não para as famílias, às vezes as famílias inteiras mesmo, mas às vezes uma pessoa da família que pega esse Deus e leva para dentro da casa dela, toda a família se transforma. Eu tenho tantas histórias de alcoolismo que se curou, de casamentos que estavam até divorciados e voltaram, de restituição de pai e filho, perdão, porque o perdão liberta, de restituição financeira, empresas que faturaram de um mês para o outro o dobro, porque nós trabalhamos com o Deus do impossível. E é Ele que manda na nossa vida. Então, amados, eu precisava contar isso para vocês. Não existe coincidências. Existe a mão de Deus sobre as nossas vidas. Existe a mão de Deus para os que andam com Ele, para os que têm intimidade, para os que buscam a esse Deus. E é isso. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau.